conseguiu. Ah, tá. Ai, Foi isso. Boa noite, assim pessoal. mesmo. Boa noite, amiga. Boa noite. Um prazer, né, Líria, poder estar aqui Lili, falando sobre muito, criação de filhos, né? Eu vou me apresentar, eu sou muito. Adriana, sou professora, né? Hoje educadora parental, tenho uma formação em psicanálise clínica também, como a Líria, e depois a Líria vai se apresentar, a gente, né, fizemos psicanálise juntas, né? Porém, hoje eu sou Começamos educadora juntas, parental, né? começamos juntas, isso mesmo. A Karina aqui entrando também. E hoje eu trabalho, né, com educação infantil e sou educadora parental. Vai, amiga, faça a sua apresentação. A minha formação é em matemática, né? E eu dei aula há muitos anos como professora, sou professora de formação, e em 2005 comecei a estudar psicanálise, e não parei mais. E de lá para cá eu já estudei muito, em tudo, todos os lugares possíveis, imagináveis, e hoje eu faço parte da Escola Lacaniana de Vitória como participante. E estudei no Rio, estudei em São Paulo, estudei muito, eu gosto muito e me identifiquei muito com a psicanálise. Isso para mim foi um marco na vida, assim, um divisor de águas. Foi muito bom, muito bom. Fiz minha terapia por muitos e muitos anos, porque para atender precisa, né, fazer. Então eu fiz e foi. Tenho feito, de vez em quando a gente volta, porque Não pode parar. o inconsciente é infinito, né? E dependendo da fase da vida, a gente tem que ir se adaptando conforme as coisas vão surgindo, né? E são muitas fases que a gente atravessa, né, Adriana? Exatamente. E Mas eu acho que o Lília, tá importante é gostar do travando. que faz, né? Gostar do que faz é Lília, importante. Lília. Oi, tô aqui. Ah, ok. Travou um pouquinho. E Você é tá me sobre isso vendo? que a gente vai falar. Tô, tá ok agora. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho, né, Lília? Sobre esse Vamos desenvolvimento. falar. Como a gente pode olhar para esse desenvolvimento, principalmente na relação com qualquer criança. A parentalidade, ela fala da relação com qualquer criança, né? Desde filho, aluno, qualquer relação que você quer estabelecer com a criança. E como você olhar para esse desenvolvimento de uma forma mais assertiva, com menos neurose, né? Então, pensar que as crianças elas vão se desenvolvendo ao longo da vida. Então, elas já nascem ali, já predisposta emocionalmente, pedindo ajuda para esse desenvolvimento. Então, quando ela chora no berço, quando ela já nasce, ela já busca uma sucção emocional, que é o seio da mãe, ou o choro, né, que é um desconforto ali quando ela está com sono ou com fome, ela vai e chora. Então, desde o nascimento, a criança ela já pede ajuda, ela já pede um socorro através da comunicação não verbal, que é o choro, né? Ou um pedido de ajuda ali. Então, é desse desenvolvimento aí que a gente vai estar tratando hoje um pouquinho, dialogando nessa live, né? Junto com a psicanálise, né? E com a parentalidade consciente. Porque o que a gente tem? Um consciente, né? Que eu sei o que eu estou fazendo. E nós temos quem? O nosso inconsciente, né, Líria? Que é, Que é o que eu eu vou fiz falar o um pouquinho hoje, né? é o que você vai falar um A pouquinho questão da hoje. parte inconsciente, né? Que é tão Exatamente. importante. Porque até bem pouco, Exatamente. até uns 150, 60 anos atrás, não se sabia da questão inconsciente, né? E hoje em dia já se sabe que o homem não é só aquilo que ele pensa, ele é muito mais do que isso, né? E essas coisas, por que que... Já me perguntaram por quê? Eu trabalho com criança? Não, eu não atendo crianças, eu atendo adulto. Mas, na verdade, eu estou atendendo a criança que fala nesse adulto, né? Essa Uhum. criança que viveu até 7, 8 anos, todas as vivências emocionais dela estão lá. E foi num período que a gente chama, para Lacan, ele chama do registro do imaginário. Então é tudo fantasia. Tudo ela fantasia, porque dá a impressão quando a gente vai falar determinadas coisas aqui, que a pessoa assim, poxa, mas a criança pensa isso? Mas não é bem assim. Ela está num mundo de fantasia, de ilusão. Ela só entra no registro do simbólico a partir da fala, a partir do momento que ela começa a Exatamente. falar. E essa questão que você falou aí, e ela pede tanta proteção, né, quando nasce logo, é pelo desamparo, né? O desamparo que toda criança nasce.
Você imagina Que que é ela está lá normal. no pontinho, né, do útero e ela não faz nada e de repente ela tem que sair para o mundo numa situação mais ativa. Ela tem que buscar o Exato, alimento, ela tem que chorar para buscar esse alimento, né? Ela tem que respirar. exatamente. Esse foi o primeiro trauma que Freud nos fala que o ser humano sofre no decorrer da vida. É o primeiro, é o nascimento, é o E é o vir empírico, para o né? mundo. Exatamente. E aí, quando ela Então, chega mais ou menos 2 anos, né, Lívia, ela vê assim, eu não sou mais a extensão dessa minha mãe. porque Então, existe aí essa simbiose muito grande com a mãe nessa fase de 0 até 18 meses. Ela tem uma simbiose. O que é a simbiose? É essa ligação tão grande que ela tem com a mãe. Por que a mãe? Por causa do seio, por causa da amamentação, né? A mãe fica muito mais tempo ao lado dessa criança, né? Ao lado dela, estando presente na vida dela. Então, ela se apega, o seio da mãe é como se fosse dela. É como se fosse exatamente. dois em um É, ali, por muito tempo, né? Que é o que a gente sabe que precisa acontecer. É importante acontecer isso, né? Para ela se constituir como ser humano, né? Falante, desejante. É preciso que haja esse início, né? Nesse início haja essa ligação tão forte. E depois vai haver a separação. É o que a gente chama de alienação e separação, que é nesse período aí que você se referiu agora, que acontece a partir dos 18 meses. que são esses 2 anos que a gente vê muito forte, né? Que a criança ela começa a se perceber nesse mundo, ela começa a querer escalar as coisas, pegar no objeto, dizer que é dela. Então ela começa a entender que essa autonomia ela pode e ela pode se apossar disso, né? Então quando ela faz essa percepção aqui que eu posso, aí que entra o limite, né? Eu nem tudo ela pode. Mas ela pode se constituir nesse espaço. Aí que entra o limite da questão da relação que a gente quer fazer com as crianças. Entender que, ok, ela está se desenvolvendo, mas porém eu tenho que dar um limite para ela, né? Nem tudo ela pode. E é aí que entra uma relação mais respeitosa. Porque É, porque mexe com as nossas questões internas, né? Porque é muito do que está internalizado na gente. O choro daquela criança me incomoda. Quando ela bate, incomoda. Realmente ela não pode bater, que é desrespeitoso. Mas o que me incomoda, eu preciso olhar de uma forma consciente. E a maioria das vezes nós somos o quê? Inconsciente, né? 70%. Por isso que às quando vezes, se né? refere emocional, é o inconsciente, né? O inconsciente que fala, né? Aí, na verdade, a parte consciente nossa é muito pequena. A maior É parte exatamente isso. a gente tem que fazer uma escolha, que a gente tem que acontece um fato que o seu emocional vai falar ali, é a nível inconsciente. Você nem sabe que Exatamente. reação vai tomar, né? Você nem sabe. E por isso, Tá então, ali. Lívia, que acontece a culpa da mãe, né? Ai, não queria ter feito isso, mas eu fiz. Porque, na verdade, não estava. Você estava consciente que você não queria, mas você foi para a linha do inconsciente, né? Aí já foi. Porque é essa questão do mover da vida adulta, né? O mover na vida adulta são os reflexos empíricos da criança, da infância nossa, né? De como a gente se constituiu nesse lugar, né? De criança, de infância. A gente fala É, a assim, gente ah, não eu não. pode A gente não pode deixar de lembrar que a mãe também viveu uma infância, ela foi criança um dia, né? E ela traz essas referências da família dela anterior, de todas as vivências que ela teve lá com os familiares dela. E o pai também, né? Então são Exatamente. dois diferentes que se encontram num relacionamento para cuidar da criança. Então, vai falar inconsciente ali de tudo quanto é lado, né? E aí, do lado do pai e da mãe, né, principalmente. E aí isso aí vai afetar. A gente estava até conversando sobre isso, né, Adriana? A questão do conhecer. Quando o pai e a mãe conhecem essas coisas todas, essas fases que a criança atravessa, né? Que é a primeira fase até 0, 2 anos, depois de 2 a 4, 6, 5 anos, e depois até 7, 8, é a formação da pessoa. E tudo que acontece ali deixam marcas, marcas inconscientes. E é para Exatamente. sempre. E essas marcas Exatamente. vão se refletir depois da adolescência em diante. Quando é no encontro com o outro, né? Nesse encontro que ela vai ter com o outro que não é
mais a família dela, porque a família é o primeiro grupo social que a criança participa. Então, a partir do momento que ela começa a sair da família, que isso acontece na adolescência, no encontro com o outro, começa a refletir todas essas histórias, tudo que ela viveu e vivenciou lá nesse período de 0 a 7 anos. E que tem marcas lá, marcas inclusive no corpo, né? No corpo. Exatamente. É porque, na verdade, né, a infância, ela traz essas marcas muito fortes porque ela está se constituindo, como a gente já falou, e tem a questão das emoções, né? Porque a emoção, ela é sentida. Então, ela não é palpável. Então, quando a criança se desenvolve biologicamente, eu sei que ela vai andar, eu sei que ela vai falar em determinado momento lá do desenvolvimento dela, eu sei que ela vai começar a correr em determinado lado do desenvolvimento dela. Mas as emoções, ela não consegue. Porque nós que temos que fazer essa ponte com a criança, né? Porque ela ainda não tem muito desenvolvido a parte do cérebro dela. Ela é toda emoção. Essa parte da regulação, ela ainda está caminhando, se desenvolvendo. E há já estudos que comprovam que os 25 anos no processo. Então, com 25 anos, mais ou menos que está a regulação formada do córtex pré-frontal. Mas o que acontece? Lá na infância, como que eu posso ajudar essa criança a fazer essa autorregulação? Então, conscientemente, quando ela está no processo de birra, que eu sei que é um processo de grande explosão emocional, que ela está ali, ela está no desconforto emocional, né? A base psíquica dela está desajustada. O que eu posso fazer com aquela criança ali, né? Buscar conscientemente a regulação, ajudá-la a se regular. Só que, nesse momento que a gente vivencia, né, com a grande questão aí da vivência nossa, de mulher, trabalha, mãe, faz um monte de coisa, a gente perde um pouco essa paciência nesse momento de birra. A gente não encontra essa paciência, normal, né, Adriana? E que é normal. A gente não pode se sentir também todo o tempo culpada, não, porque todo mundo trabalha, né? Exatamente. Então, eu costumo dizer que o importa não é o tempo que você dá para o filho. Muitas vezes os pais ficam em casa e não dão atenção nenhuma. Então, o que importa é o quê? A qualidade desse tempo, né? Mesmo que seja um fim de semana, que tenha uma presença positiva na vida desse filho, né? Fazer coisas juntos, brincar juntos, ir para um parquinho juntos, fazer atividades juntos. Isso aí, porque o que importa mais para o filho não é o que a mãe fala, o pai fala, mas é esse modelo, é o que ele faz. É o sentimento. Exatamente. É o sentimento, né? Porque eu acho que você pode falar um pouquinho, Lília, para a gente no consultório hoje, né? Que você vê um adulto com esses reflexos da infância, que não foi, essas emoções não foi devidamente acolhida no momento que precisava ser, né? O limite não foi dado, né, nesse momento, quando ela está querendo alguma coisa, e você sustentar um não. Não vou te dar agora, né? Nosso combinado não foi esse. Então, sustentar esse não, porque muitas vezes o que acontece? O pai dá para poder livrar daquele choro, porque aquele choro incomoda, né? Inconscientemente, vai te incomodando, porque são as feridas, né? Aquela criança ferida da infância, vai incomodando e a gente não sabe por quê. Então, eu queria que você falasse um pouquinho assim, como que você tem visto nos consultórios, né, na vida adulta, como que esse adulto chega com essa neurose? A gente percebe na clínica, pela queixa, pela forma de se portar da pessoa e pelas palavras, né, pela fala, porque a psicanálise trabalha com associação livre, que é a questão da fala, né? É pela fala que a pessoa mostra o que ela é. Ela vai falando dela e você vai percebendo. Então, a gente percebe vários tipos de neuroses. Eu estou falando aqui, gente, de neurose, porque para a psicanálise existem 3 estruturas psíquicas. É a neurose, a psicose e a perversão. Então, quando a gente fala aqui no complexo de Édipo e tudo mais, a gente está falando de um neurótico que somos a maioria. Não são aquelas pessoas que surtam, né, que são esquizofrênicos e outros borderlines, né, e outros, que já é uma outra estrutura, né? Então, a gente está falando aqui do neurótico. O neurótico é aquele que tem ansiedade, né, que ele quer as coisas para ontem, ainda mais no mundo de hoje, né? Ele quer as coisas muito rapidamente, né? E no trabalho, e em tudo quanto é
fatos da vida dele, ele quer tudo muito rápido, então a gente observa muito essa ansiedade, a depressão, em consequência dessa correria que você não dá conta, né, acaba vindo depressão. Esse é o grande mal-estar do mundo hoje. E a questão do limite, que você está se referindo aí, gera muito, porque é importante, no início até 2 anos, a mãe valorizar esse desenvolvimento do filho. Ah, você está crescendo, que maravilha, você já pode botar a sua roupinha, você já consegue colocar o seu tênis. Incentivar essa criança nessa fase, né? É muito importante para a autoestima dela futuramente, para a autoconfiança, né? Porque senão ela não vai ter isso, né? Se você começar a colocar nomes naquela criança. Ah, você não faz as coisas. Ah, você não consegue nunca. Ah, você é relaxado. Ah, você não aprende. Você é burro. Esses nomezinhos, né? Esses rótulos que a gente chama, que é tão prejudicial na vida da criança. Porque esses rótulos vão definir. Você vê, vem de uma pessoa que ela ama, pai e a mãe. Então, é o que a gente tem que buscar aí? O equilíbrio. Né? Dentro do melhor possível, porque perfeito, educação não existe perfeição. Não existe. Nada não disso. existe uma maternidade perfeita. Né? Nós somos faltosos, nós também não sabemos lidar muito bem com as coisas. Aí que eu acho importante o pai e a mãe, a hora que sentir que errou, abrir a sua falta, colocar a sua falta, porque o filho vai herdar isso, vai poder se permitir também errar. Exatamente. Você dizendo, meu filho, você me desculpa, eu errei, eu peço desculpas, e naquele momento eu estava nervoso, explicar, né? Minimamente. Minimamente, né? E se achar nessa imperfeição, porque o que acontece hoje, né? As crianças, elas acham que a gente não erra. E aí ela se esforça para ser perfeita. Aí tem essa questão, né, do eu ideal, o ideal do eu, né? Porque quando a gente cobra muito da criança uma coisa que ela ainda não dá conta de fazer, descarrega numa expectativa que ela não consegue agora, isso pode, numa constância, essa criança achar que ela nunca vai ser capaz de fazer nada, né? A gente não consegue criar habilidades nelas. Por quê? Principalmente se for uma coisa que se repete, né? Se repete dentro de casa, né? A questão da repetição, né? O pai e a mãe falam sempre a mesma coisa, né? Você não faz, você não aprende, não consegue nada, você é desastrado, que é o que a gente chama aí de crenças, né? Crenças limitantes que o adulto tem, vem lá de trás dessa infância. Exatamente. Então, tem uma frase que eu gosto muito assim, quando a gente fala essas frases, né, a criança ela não deixa de amar a gente, porque nós somos as pessoas mais importantes para elas, né? A gente não precisa ser autoritário para se dar autoridade, porque ela já sabe que nós somos autoridade sobre elas, né? Então, o que acontece nessa constância aí de rótulos? A criança, lá, quando chega lá na escola, vamos colocar lá no ensino fundamental, ela não consegue descrever uma redação, porque ela se sente incapaz. E ela não dá conta, porque é um sentimento que foi cravado lá na infância. São as emoções que ela não conseguiu sentir, não foi validado aqui naquele momento. Alguém falou para ela parar de chorar, que aquilo não era motivo para ela chorar, não tinha motivo para ela chorar. E tem, porque a criança ela tem motivo para chorar. A criança também fica triste. A criança também se descompensa em algum momento da vida dela, assim como a gente. E a gente cobra isso dela, e aí ela cresce nessa constância, achando que elas não podem errar nunca. E isso é muito sério. E é importante falar que o choro da criança, que às vezes a gente briga muito, assim, mas não é à toa. Né? Ela está chorando porque algo incomoda, algo está incomodando. É real, seja né? De forma for, ou ela quer se afirmar de alguma forma, já começa, né, com o choro e a birra, já é uma separação desses pais. Já é o início de que ela quer se afirmar enquanto ser humano diferenciado dos pais. E é uma simbologia que piora na adolescência, né? Piora, exato, na adolescência ainda, se a gente não conseguiu aqui agora, né, com 0 até 7 anos, que é a formação da personalidade, a gente vai ter dificuldade na adolescência. Por quê? Essa criança... Porque aí ele vai ser na marra. Exatamente. Aí ele vai bater. Exatamente. Porque ela não vai confiar em contar nada pra gente. Porque a gente não acredita nela. A gente acha que aquele medo não é legítimo, né?
Não é real, é frescura, né? Que a gente E aí fala, vai se trancar no quarto e tudo mais, né? que já é uma fase também. Porque o que acontece com o sujeito, né? Ele passa pelas fases intensas, né? A gente tem que, é importante colocar aqui também, Líria, que é uma singularidade a pessoa, né? Não é porque você tem Sim, 5 cada um é filhos, um. cada um vai fazer a sua constituição diferente, vai internalizar diferente. É, o trauma, a frustração vai acontecer independente, né? O que a gente precisa focar nas nossas relações com as crianças é esse trauma expressivo, ou seja, aquilo que não é oriundo do desenvolvimento dela, porque ela já sofre quando ela tem 2 anos, ela tem um trauma e uma frustração muito grande, que ela vai se separar da mãe, ela tem uma frustração lá aos 9 anos, né? Antes 7, ela antes tem de marca. outra. É Tem a da marca. amamentação, quando ela, né? Quando é cortada a amamentação, tirado o alimento. Esse Exatamente. já é o segundo trauma. Ela está perdendo algo, Exatamente. né? Então, Ela são vai perder. picos de frustrações. Então, quando a gente ouve as pessoas falando assim, ai, não pode fazer isso que vai frustrar. Não, ela já está sendo frustrada, gente. Lá no processo psíquico dela, né? No Exatamente. desenvolvimento da personalidade dela. Então, o que a gente pode minimamente ajudar essa criança? Nesse processo que ela está ainda imatura, que o cérebro dela não está formado, que ela não consegue saber o que ela está sentindo. Aí você fala, olha, usa as palavras ao invés do choro para se comunicar. Você vai Simbolizar, né? dando, você vai Simbolizar o que ela está dando, sentindo. você vai dando essas cartas para elas se constituírem, né? Porque as crianças elas começam a se perceber pela gente e a gente por ela. Né? A gente começa a olhar a nossa criação a partir do momento que os nossos filhos começam a falar com outras pessoas. Da onde que surgiu? Como que ele está falando assim? É a forma como eu falo com ele. Porque inconscientemente Mas eu não. aí também tem um equilíbrio, Adriana, porque muitas vezes não é só a forma como a gente fala ou o que a gente fala, mas também a percepção dele, com a fantasia dele sobre Exatamente. aquilo tudo ali. Tanto é que numa Exatamente. casa de 3, 4, cada um percebe de um jeito. É isso que a gente está falando da singularidade, né? Cada Exatamente. um tem a sua, e nós estamos falando aqui de uma forma geral. Mas você só vai Uhum. entender aquela criança no consultório, quando você atende, quando você conversa com os pais. Aí que você vai entender a singularidade daquela criança. O que a gente está falando Exatamente. aqui é chamar atenção para os problemas que todas as crianças vão passar. E para os Exatamente. diferentes problemas que a gente encontra no consultório, né? Que a gente vê, né, as crianças na escola com problemas de competição, de não aceitar competir, né? Isso é uma outra coisa Outra. muito que acontece, a criança não aceita perder nunca, né? Porque no início é importante que ela tenha, porque existe uma fase do narcisismo primário. Essa fase do É. narcisismo é importante que o pai incentive que ele seja Sua Majestade o bebê. Mas depois Uhum. daí ele tem que começar a entender que ele vai perder. Esse lugar aí, Exatamente. já chegou o irmãozinho, já vai dividir com o irmãozinho da casa, entendeu? Aí E é na começa a perder o escola. espaço. Exatamente. Exatamente. Ele Eu acho que perde nesse. coisas, mas ele ganha também muita coisa, né? Ele ganha no desenvolvimento dele, né? Ele sabe, Uhum. ele vai perder, mas vai ganhar também, né? Em algumas outras coisas. Eu acho que é isso que tem uma questão importante que você colocou, que essa competitividade também é simbólica quando o irmão nasce, né? Tem um simbolismo aí. A gente até ouve as mães falando, nossa, ele mudou o comportamento. E de fato, né, esse comportamento ele modifica porque tem um sentimento ali. Então, quando a gente fala do Uhum. iceberg lá do consciente, o iceberg para a gente, na visão consciente da parentalidade, esse comportamento ele traz para mim um sentimento. E esse sentimento é real, é legítimo. Então a gente precisa olhar para esse comportamento e pensar que existe um sentimento ali, desde o nascimento. E para a psicanálise, né, o Freud já fala da base psíquica, né? Sim, sim. E essa formação todinha ocorre nessas fases, né? Oral, fase anal, que é de 2 a 4 anos, depois a fase fálica, que a gente falou, a fase dos porquês, né? É quando a criança começa a perceber as diferenças sexuais, porque até 4 anos a criança pensa que todos são iguais.
Ela só começa a perceber que existe uma diferença do menininho para a menininha a partir dos 4 anos. Que existem as diferenças, né? Porque ela olha para o menino, vê diferente, e para a menina, né? Para ele, e a menina também, quando olha para o menino, vê que é diferente. Então, quando ele começa a perceber essas diferenças sexuais e a perguntar muito, é que é a fase fálica, onde ele se volta para os órgãos genitais mesmo, realmente. E antes não, é a boca, depois o ânus, né, que é a questão dos esfíncteres, né, do controle dos esfíncteres, que é o xixi e o cocô da criancinha, né, ela passa um período ali, mas quando uma fase, a gente até comentou isso, quando uma fase, né, acaba e começa outra, não quer dizer que ele abandonou a fase oral, não. Se ele vai para a fase anal, ele continua um pouco na fase oral ainda, continua a fase oral. E quando vai para a fálica, a mesma coisa, continua um pouco na fase anal também. E a fase fálica, por exemplo, também todas têm sua importância. E a fase fálica é onde ocorre o complexo de Édipo, eu tenho até vídeos no canal que eu falo sobre isso. Que é justamente aí que ele se identifica com pai e mãe. A identificação começa aí. E tem uma questão aí, Líria, na fase oral, a transição de objetos, né? A chupeta, a mamadeira, né? Quando ele substitui pelo peito, né? Que é a sucção emocional ali do bebê. Essa fase oral que a criança passa, quando ela tá largando a chupeta, tem muitas crianças que canalizam também essa sexualidade, né? Esse prazer para outros objetos, né? Eu vejo muita criança assim, o meu filho mesmo é pelo croque, ele ficou muito, depois que largou a chupeta, muito fascinado no croque, né? Que é objetos assim de desejo. Tem muito a ver também com essa fase oral, né? Tem a ver com a fase oral. A fase oral, o que a gente quer dizer com essa fase oral, né? É a libido, a pulsão está na boca. Na verdade, no início, quando ele suga o peito, ele suga pela fome. Mas depois não é mais isso, é pelo prazer que aquilo dá, e a pulsão está aqui. E se a criança ficar, por exemplo, ficar retida muito tempo na amamentação, até 6, 7 anos eu vejo criança, às vezes, mamando, o que acontece? A pessoa fica retida nessa fase, na fase adulta. Então, vai ser futuramente, ele pode, tá, gente? Pode vir a ser uma pessoa viciada em álcool, em bebida, na compulsão alimentar, porque tudo que está voltado para a boca. Porque a pulsão, que é essa pulsão, a libido, pulsão libidinal, ela está por ali, buscando prazer. Ele percebe que a boca dá prazer, o ato de amamentar, o aconchego com a mãe naquele momento, é uma série de coisas que marcam a criança, para sempre. Então, muitas vezes, a criança fica retida nessa fase. Aí você vai ver mais tarde, é um compulsivo alimentar, ou é uma pessoa viciada em bebida, entenderam? Então, isso aí... Para Freud, essas marcações assim psíquicas, né, é muito importante para não é justificar, mas é para entender, compreender essa fase adulta, né? Porque é uma coisa muito, eu quero largar, eu quero sair disso e eu não consigo. A gente não consegue se ver nesse processo. Fica pelo princípio do prazer, porque dá prazer. Exatamente. Tudo que você volta sempre é porque deu prazer. Por que a pessoa viciada em droga, ela volta sempre para o mesmo lugar? Porque lá deu prazer. Prazer é ilimitado, e ela quer ter prazer. É tudo que o ser humano quer, viver no prazer, né? E a pulsão é assim, ela fica, né, nesses órgãos, né? A boca, o ânus, depois, até chegar aos órgãos genitais, né? E a criança também, uma coisa importante de falar, a criança de início até 18 meses, ela não se vê como um corpo inteiro. Não é um corpo inteiro que ela se vê. Ela só passa a se ver como um corpo inteiro a partir do momento, do olhar dessa mãe, a partir do momento que a mãe diz quem ela é. E que ela percebe, porque até aí ela não tem nem a imagem dela. A imagem psicológica, psíquica dela, enquanto física, de um corpo inteiro, ela não tem. Uma criancinha que olha no espelho, ela não se vê. Ela só começa, que é o que Lacan chamou do estado do espelho. O estado do espelho é a criança se olhar através do olhar dessa mãe. E a mãe dizer para ele, se virar para ele dizer que ele é o Joãozinho, você é a Mariazinha. Então é aquele momento ali que a criança forma uma imagem dela, que ela olha no espelho e depois ela fala, é Joãozinho, é ele, é Joãozinho, que ela nem fala eu ainda, né? Reparou porque ela não consegue se ver ainda, né? Não se vê ainda.
Então, Nossa, essa Lívia. parte aí, essa imagem, o olhar da mãe, a fala da mãe, é muito importante. Você sabe que tem um estudo hoje que se fala que desde a vida intrauterina, a criança já ouve, já escuta a mãe. Não que ela entenda, não que tenha um sentido para ela, mas que é o som da voz da mãe, o alto, o baixo, a forma da mãe falar, se ela está agitada, ou se ela fala mais alto, ou se ela está brava, ou se ela está triste, a criança percebe. Há já essa percepção que é muito primitiva, mas já existe desde a vida intrauterina. Essa consciência que a gente traz, né, Líria, para o desenvolvimento das crianças dentro da criação de filhos, porque é importante a gente trazer isso, né? Porque hoje a gente vê nas internets assim, faz assado, não pode isso, não pode aquilo, e acaba que se descontextualizando da família, né? Essa conexão, Exatamente. porque eu sempre falo assim, nenhuma abordagem, né? Nada e ninguém pode ser maior do que a sua relação com os seus filhos, né? Às vezes a gente passa assim, muito tempo trabalhando fora, mas aquele momento ali da refeição, aquele momento da hora de dormir, no sábado, no domingo, 10, 15, 20 minutos precisa ser de qualidade, né? É isso que marca, são essas sensações que ficam na infância. Não é a forma como olha, você vai, quando cresce, né? Ah, vai lembrar do passeio. Não, você vai lembrar essa sensação que essa mãe trouxe para você, né? Que essa mãe lá, aí você vai lembrar, nossa, eu lembro disso, mas não estou me recordando É disso, o disso. cheiro, a gente lembra, né? Até o cheiro, exatamente. O Nossa, que cheiro cheiro dos de doces, o infância, né? cheiro de Ai, alimento, o cheiro de exatamente. infância que pode marcar tanto positivamente e tanto negativamente, Sim, né? como Então, negativamente. exatamente. E é interessante pensar assim, falar que as nossas escolhas inconscientes não é, todavia, a culpabilização do pai e da mãe. Porque são as nossas internalizações. É lógico que tem ali um marco muito importante, que a gente já falou. O pai que só trata a criança constantemente com ignorância, com castigo, com ameaça. O menino errou, bateu. O menino tirou nota baixa de castigo. Essa constância, ela cria um adulto analfabeto emocional. Ela não Uhum. consegue olhar hoje na vida adulta e se reconhecer olhando para aquela outra pessoa. A empatia os faltam, né? Então, olhar para essa lá na infância, que a criança, ela precisa de limites, ela precisa de ordens, né? De ter claro isso para ela. Mas, sobretudo, ela precisa ser respeitada. Ela precisa ser respeitada naquele seu direito dela, de poder chorar, pelo menos, né? Sim, E de sim. poder sentir raiva, de poder não querer, todavia, dividir o brinquedo com o colega. E aí a gente tem uma imensa imaginação simbólica na infância que a gente precisa saber, que a gente desconhece. Sim. Mas saber, né, hoje, pensando na questão do leigo, né, o que é saber o mínimo, que é o respeito, né? É como se a gente estivesse aqui no bate-papo, igual eu e você aqui, e olhar para aquela criança, porque as crianças elas são invisíveis. Muitas crianças são invisíveis. Como E eram os há séculos atrás, né? e Só hoje, assim, passaram a ser adultos. não se pode bater, se pode deixar ela fazer o que ela quer. Ela está com sono, mas ela pode destruir um consultório médico? Não pode, né? Ou É esse a equilíbrio, né? inibição, a regulação que a gente precisa, que precisa acontecer aqui. Ela está com sono, mas ela não pode bater nas pessoas. Ela não pode desrespeitar as pessoas. Quem precisa fazer isso? É o cérebro adulto que precisa fazer essa ponte, porque ela não dá conta de fazer. E exigir isso dela é humanamente impossível, E né? aí, o importante falar também, né, Adriana, a questão do limite tem que ser colocado sim, mas é dentro de um certo equilíbrio. Nem limite Equilíbrio, nenhum e nem limite em exagero, né? Tem que exatamente, procurar minimamente ficar no equilíbrio ali, né? Respeitar, exatamente, mas também colocar limite, porque nem tudo pode. Porque, na verdade, a infância é uma preparação para a vida, né? Os pais estão preparando o filho para viver um mundo aí fora. E no mundo aí exatamente. fora a gente tem limites, né? A gente não pode E tudo, deixar tudo, claro para a tudo que a criança, gente deseja, a gente tem, nem pode ter, né? É exatamente, viver em civilização. e deixar claro que ela pode fazer, né, Líria?
o que ela pode fazer, porque também ela não pode fazer nada. O que ela pode fazer? Esse diálogo positivo, respeitoso, com limite, mas assim, pegando a nossa imperfeição de mãe, de pessoa, de sujeito faltoso, porque a gente se constitui pela falta do pai e da mãe, né? Então a gente é faltoso, a gente fica buscando essa plenitude. Ah, eu quero ser a melhor mãe para não errar. Ah, eu quero fazer isso para poder meu filho não chegar na vida adulta com trauma. Ah, eu quero fazer isso. Então, é um mínimo. Olhar esse contexto da maternidade, olhar esse contexto de desenvolvimento, vai chegar na adolescência, vai ter um marco importante de 9 aos 12 anos, tem um marco importante antes, né, da amamentação, marco de 2, 3 anos. Então, ele vai chegando nesses marcos importantes e a gente precisa olhar assim, não é somente essa uma fase vai passar. Enquanto que essa fase não passa, o que eu posso fazer? O que eu posso nutrir de melhor para essa criança, né? Essa conscientização dos pais é muito importante, que eu até comentei com você, que também na escola deveria ter, né? Que a gente, você falou que fez uma reunião na sua escola, né? Colocando justamente isso. Eu acho que o conhecimento, pelo menos se o pai e a mãe tiver noção disso, né? E a escola tiver noção disso, dessas fases, que é respeitar a criança, respeitar as fases e tudo mais, eu acho que diminui um pouco as neuroses, né? E o que acontece? Travou aqui, Lília. Travou aqui para mim, a Lília, gente. Não, você está aí. Aí, voltou. Não, você tinha travado para mim aqui. E uma coisa importante que eu queria falar sobre a questão das marcas, né, da infância, há uma comparação tremenda que a gente faz com a grama do vizinho, né? Meu filho ainda não está falando, lógico que tem que ter um tempo ali, né? As marcas que a criança vai se desenvolvendo, mas meu filho não fez o desfraude ainda, o filho do vizinho já fez. Então, respeitar essa fase também, porque o desfraude, o sono, a alimentação é um tipo de constituição biológica da criança, né? Ela vai se constituindo a partir do momento que a família também se constitui nesse espaço aí, nesse lugar de amamentação, nesse lugar de desfraude, né? Se eu respeito o desfraude, se eu sei que o desfraude quem tem que fazer é a criança e não sou eu vou estar aí respeitando essa fase de desenvolvimento. Se eu ficar forçando a criança, acordando a criança, né, para poder fazer xixi ou dar pouco suco para poder ela fazer xixi à noite, ela não conseguiu ainda controlar essa questão biológica e fisiológica dela. Às vezes ela tem motor, né? Ela tem até um equilíbrio emocional interessante a se pensar nesse processo, porque às vezes ela tira a fralda, né? Para poder, ela não quer mais, então ela tira a fralda. Exatamente. E aí a gente precisa olhar para esse processo com mais assertividade, né? Pensando nessa criança que se desenvolve de uma forma mais respeitosa, ocupando esse lugar de desenvolvimento dela com um olhar mais respeitoso, a forma como ela fala com o outro, a forma como ela se desenvolve, a forma como ela se constitui com os seus pares, né? Dentro da sua escola, na sociedade, nos lugares públicos, né? Então ela vai trazendo isso depois na vida adulta dela, né? É o espelho. Uma coisa importante que eu acho também, Adriana, você falou em escola, né? Hoje em dia as crianças vão bem cedo para a escolinha, né? Então, assim, a participação da família na escola. Que eu, como professora, tantos anos que fui, né? Apesar de alunos maiores, mas eu observava isso. Muitas vezes você faz reunião de pais, os pais não vão, não aparecem, não sabem o que está se passando com o filho. Muitas vezes o filho está vivendo dificuldades ali, principalmente nessa fase da educação infantil, né? Essa fase tão pequenos, né? Então, estar presente na escola, participar das reuniões. Eu sei que nas escolas particulares, realmente, isso aí acontece bem menos. Mas em escola pública, nossa senhora, é uma coisa absurda que faltam. Que o pai e a mãe não têm noção de que pretendem participar. E de que precisam, né? Na verdade, precisam participar. E eles também falam logo, não, porque eu trabalho o dia inteiro, não tenho tempo de vir. Mas o tempo é uma questão de prioridade. Seu filho é prioridade para você ou não é? Né? O que é prioridade, a gente procura. A gente faz a escolha pelo que é prioridade para a gente, né? Eu falo, a gente escolhe assim.
Eu falo que o maternar é uma missão, né, da nossa vida. São as pessoas mais importantes da nossa vida, nossos filhos, né? E Sim. colocá-lo nesse processo desse mundo, que o mundo é ruim, o mundo não é bom. E o que a gente quer com isso, com essa parentalidade, pensando na questão consciente, como você falou, né? A escola está junto da família. Por quê? Ele ter essa consciência dentro de casa, o pai olhar, né, que é de responsabilidade da família. Primeira responsabilidade, o primeiro vínculo afetivo, primeiro com a família, Primeiro grupo depois, o social, né? segundo é com a escola, depois é com a Isso, escola. exatamente. E aí, quando É. eu tenho isso dentro de casa respeitado, eu tenho o meu limite respeitado, a criança ela não vai se conectar com este mundo. Porque ela vai entender, e é isso que a gente quer, quando a gente faz esse processo, é que ela tem habilidade para perceber, isso não é sobre mim. Então, ela pode cantar qualquer música, ela vai falar assim, não, isso não é sobre mim. Não é sobre os meus princípios familiares. Não é sobre a minha mãe, ou o meu pai. Não é a forma como eu vejo eles fazendo em casa. Não é sobre mim. Então, ela não vai se conectar com isso. Ela não vai fazer isso por quê? Se eu tenho isso em casa, se eu digo para a criança que ela não é capaz, que ela não sabe fazer, que ela é desastrada, que essa água era para pegar daquele jeito, que esse pano era para passar daquele jeito, ela vai chegar lá na sociedade, outras pessoas vão a desrespeitar, e ela vai falar assim: gente, esse mundo é muito ruim. Aí é assim que as pessoas se tratam, é assim que as pessoas fazem, é assim que tem que se constituir, né? Estou falando na base psíquica aí, né? Do inconsciente, pensando, né? A grosso modo. Então é isso. Então ela não vai conseguir falar, eu tenho que pensar diferente. Ela vai fazer um esforço muito grande para se sentir capaz de disputar uma vaga de emprego. Ela vai fazer um esforço muito grande para falar assim, nossa, eu sou capaz de estar aqui hoje fazendo uma live, eu sou capaz de fazer um curso melhor. Se a pessoa que mais ama disse isso sobre ela, ela não tem condições de falar o contrário, de pensar o contrário e de internalizar o contrário. E aí vem a questão da autoestima. A autoestima se constrói e se constitui na infância, nos primeiros Exatamente. meses, anos de vida. É quando É ela onde faz ela um vai conseguir desenho, depois resiliência para a vida, né? onde ela faz um desenho Para e os você olha ciclos para o da vida, desenho. né? É, que a gente estava comentando do desenho, né? Às vezes a criança faz um desenho, ela olha para o desenho, fala, esse desenho tá bom? Ai, tá lindo. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa, ah, tá lindo, tá ótimo que você fez, né? Olha para a produção da criança. O que E tem você o achou desenho ali, disso? né? É a forma de expressão da criança. O É que o você desenho. achou? Tanto é que a terapia com criança, a psicanálise com criança, é através da brincadeira do desenho. Porque ali Exatamente. ela expressa o inconsciente dela. Exatamente. Então, essa produção toda que a criança faz, a gente quer que ela encoraje ela a fazer as coisas, mas depois a gente vai lá e fala assim, ah, não era desse jeito, né? Isso para a criança também faz com que ela fique assim, como que é? Como que eu vou fazer nesse lugar aqui? Uma hora eu posso uma coisa, uma hora eu não posso, né, outra coisa. Elas ficam perdidas de fato, né? Então, ter princípios dentro da família, que é da família, que ela vai conseguir separar o que é da sociedade, o que não faz parte dela. Então, isso precisa estar construído lá no 0 a 3 anos, né, que é muito forte, e até 7 anos, que é a formação da personalidade. Então, essa formação da personalidade, que a gente fala a questão do ego, do id e superego, que é a base psíquica, né, até os 7 anos, depois ela vai se constituir só assim, para a visão social mesmo, né? Nossa, ela vai começando a Exatamente. fazer É ela uma vai coisa começando a importante ligar assim, também, né? O que é daqui, o que é dali, o que é uma- inconscientemente, né? como você falou aí, né? Eu acho que o pai e mãe não tem que se sentir culpado o tempo inteiro. Tem que relaxar, porque algo ali sempre vai falhar, né? É, Nunca vai ser perfeito. Não tem que ficar pensando, ah, eu não sou culpado, eu sou culpado. Esquece esse negócio de culpa. Pensa em responsabilidade. Responsabilidade, sim. O pai e a mãe são responsáveis pelo filho. E tudo que exatamente. acontece com ele, pelo menos nessa fase infantil aí, né? Até ele sair de casa, né? Até ele estar adulto, poder andar sozinho com as próprias pernas. Mas não ficar se culpando por tudo que acontecer, porque também não dá para viver assim, né? Não dá para Exatamente. viver assim. E, Na verdade, minha Adriana, a gente está Emília, falando aqui, a gente ficou de deixar 10 minutos para ai perguntas, meu Deus, a né? gente fala mais E eu tudo, estou né? vendo aqui que já são 10 para as 9, então faltam 10 minutos. O Instagram fecha aí, né, quando der 1 hora.
Então, se tiver alguém que quiser perguntar alguma coisa, gente, enquanto a gente está falando aqui, a gente vai abrir agora para perguntas, para dúvidas, né? Do que vocês quiserem perguntar aí, a gente... Olha, Não sei se A Cleia Plaster aqui, ó, professora maravilhosa, ó, que eu conheço, beleza. deixar de tratá-las como miniatura de adultos, né? Também isso. A gente Não são, né? adultizar, né? Porque não são, né? Não são, eles são crianças, né? Eles são crianças, eles vão se tornar adulta à proporção que houver esse amadurecimento na vida, né? Esse amadurecimento emocional, um amadurecimento físico mesmo, né? O crescimento e tudo mais, né? Ele puder lidar melhor com o mundo e com as pessoas. Exatamente. Lírio, tem faltam 10 minutos, né? Eu queria um pouquinho que você falasse sobre a questão da criança ferida rapidinho, enquanto que as pessoas vão colocando aqui, que a gente conversou, falando outro dia sobre a criança ferida, então, né? Enquanto eu falo, você olha as perguntas aí para a gente pegar mais algumas, para tentar responder exatamente. rápido. Não, a criança ferida, né? Aquela criança que foi abusada, que foi molestada. Quero vocês aqui na minha escola, Cíntia. Cíntia, Não, mas a criança ferida é essa criança que foi abusada, foi molestada, não só muitas vezes fisicamente, mas também psicologicamente. E eu acho que essa coisa de colocar rótulo na criança, eu vejo também como você está abusando daquela criança. É um abuso, né? Ela vai levar para a vida essa questão, né? De achar que não pode, que não sabe, isso que a gente falou aí. Também é uma forma. E a outra forma é a questão abusiva mesmo. A gente vê muita criança sendo molestada. Está tendo muito isso ultimamente. E isso vai se refletir depois na fase adulta. Não é à toa, isso vai deixar marcas para a criança. Muitas vezes se pega num adulto que ele é um molestador de crianças, que é um pedófilo. Isso veio da onde? Se você ouvir a história dele, tem uma história de uma criança ferida ali, né? Tem uma história de uma criança que foi abusada, foi molestada de alguma forma. E muitas vezes ele reproduz isso, que a gente chama identificação com o agressor. Né? Aquela criança acaba se identificando com esse agressor e se tornando também uma agressora. Porque ela passa o quê? Ela passa de passividade quando criança, quando ela é abusada, e ela está numa forma passiva que ela não pode fazer nada, para uma forma ativa na fase adulta. Aí agora ela vai fazer. Entendeu? Então a criança ferida é o caos, né? Tem que ser trabalhada essa criança. Pode melhorar? Pode. A criança foi molestada? Terapia, não tem outro jeito. Não tem outra dessa coisa. Criança sair disso aí e ter uma identificação um pouco melhor, né? Ficar mais assertiva na vida, né? Lili, tem uma pergunta aqui. Quando a criança está chorando, a mãe fala engolir o choro. Isso é certo? Não, isso não é certo. Não, deixa chorar e eu entender. Mas eu, por exemplo, muitas vezes já falei isso. Meus filhos, minha culpa, minha máxima culpa, eu vou assumir em público aqui. É porque a gente chega, naqueles momentos que a gente chega cansada, que a gente trabalhou o dia inteiro, que o filho está chorando, que não para de chorar, e você sabe que não tem motivo para aquilo, né? E às vezes a gente fala, e eu não acredito também que haja nenhuma mãe que nunca falou isso. Nunca, né? Não existe, né? Brava não existe, exatamente. Nós somos humanos, né? Pelo amor de Deus. Entender que o choro hoje é uma descarga emocional. Entender que o choro faz parte do processo do sentimento. É isso que eu falei antes. Ele está sentindo exatamente, nós já falamos isso. Se for um bebezinho, ele quer o quê? Apego, seguro, colo, né? Ele quer sentir seguro. Exatamente. Se for as crianças maiores, ele quer o quê? Fazer uma regulação com ela, porque o cérebro dela não dá conta. E no mínimo, também ela está querendo se afirmar, né? Do desejo dela. Ela tá querendo fazer essa afirmação. Não vai ser o que o papai e a mamãe quer. O que eu quero também, eu tenho direito. Né? Minimamente também é isso, né? A criança quer que satisfazer o próprio desejo, né? Ela quer se constituir enquanto sua subjetividade, né? Não ficar só nada. Né? Exatamente. Então, assim, quando ela está chorando, precisa saber qual o motivo. Qual o sentimento que está ali, não né? Não é engole choro. Não é engole choro. Engolir o choro fere na vida adulta. Engolir o choro, você se castra sentimentalmente e na sua vida adulta você somatiza em doenças. Não se permite também chorar nas situações, permite.
Não se permite. E outra coisa, psicossomatiza no corpo. Quantos Sim, muito adultos hoje bem. estão sofrendo com ansiedade, em pânico? Por quê? Exatamente. Porque engoliu o choro, porque a emoção não foi sentida, não foi verbalizada, não foi ouvida, não foi escutada, não foi validada. Engolir o choro Exatamente. é você hoje na vida adulta que não consegue falar, que você não consegue se impor, se colocar respeitosamente para o outro. É você aceitar um relacionamento abusivo e você não sabe sair dele. Você engoliu o choro. Né, Lília? Você vê Exatamente. muito isso no consultório. Uhum. Então, engolir o E está choro acontecendo são. muito intimamente. A mulher, muitas vezes a pessoa não entende porque a mulher se mantém no relacionamento abusivo. Mas alguma Exato. forma, alguma coisa aconteceu lá na infância dela que fez ela hoje entender o amor dessa forma. Ah, não, dá sempre desculpa e eu vou conseguir mudar essa pessoa, ele vai mudar, vou dar mais um tempo. E aí vai sendo espancada, 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 né? Que eu acho que tem que fazer uma live inteira sobre Só sobre esse isso. abuso, essa violência à mulher, né? Que está tendo tanto Exatamente. ultimamente. E isso é Exatamente. Ó, preocupante demais. como os pais podem lidar com o bias da criança, alguns pais possuem dificuldade para colocar limite. A gente até falou um pouquinho, né? Acolher, ok, eu estou sentindo isso, a criança está com sono, mas destruir o consultório médico. Não, não, o que que Uhum. você. Olha, neste lugar a gente vai para isso. Quando é bebezinho, gente, quando é muito bebezinho, essa conversa não rola. Né? Você A vai fazer gente, o a gente quê? falou, Antes né? de ele tá com sono, faz uma soneca, coloca ele para, né, dormir, dá um descanso antes. Ele tá com Você fome, tinha falado comigo também uma coisa da parentalidade que eu acho uma coisa válida. É o pai e a mãe já avisar quando sai de casa, para evitar a criança se jogando no exatamente, um supermercado, no shopping, combinado, né? exatamente, um combinado. Então, Combinado. você sabe que ele está com sono, você sabe o que que você tem que fazer, então você vai dar o limite. Aqui não. Você vai dar o limite para ele. Você vai Gente, deixa eu só dar colocando uma isso. aviso, Adriana, que a gente esqueceu de falar. Vai ter Ah, agora, no final, vai ter uma pessoa que está olhando quem está entrando, quem está ficando, quem está interagindo, e a gente vai sortear. Eu fiz um e-book em onde que eu tenho, e eu vou sortear entre as pessoas que mais prestigiaram a live, que ficaram mais tempo na live, e eu vou doar esse e-book que fala justamente nesse desenvolvimento emocional da criança de 0 a 7 anos. que legal. O tema é esse, né? O desenvolvimento psicossexual da criança de 0 a 7 anos. Então, Ó, isso para quem ficar até o final, a gente vai pegar a lista, que tem uma pessoa que está anotando aqui e está assistindo a live, e a gente vai pegar e vai sortear 3 pessoas para enviar através de e-mail o e-book, tá, gente? olha, Prometi, estou cumprindo. isso aí. A Patrícia falou aqui, ó, é muito importante refletir sobre os elementos fundamentais da construção da parentalidade a partir do conceitual psicanalítico, olha que interessante, que questiona a ideia de um modelo familiar ideal e busca indicar como o outro, né, eu acho. Né? Alessandra Gama aqui, ó, muito bom esse momento de partilha de conhecimento. Parabéns. Obrigada. Deixa salva essa live, Adri, chegando agora. Ó, amei ouvir vocês mais uma hora aqui, ó. A live ficará gravada? Sim, a live a gente vai tentar deixar ela gravada na A Líria. gente vai A gravar, sim, se Deus Stephanie, quiser. tem sempre um Vamos motivo para. tentar, porque é a primeira live Olha, nossa, né? Então, olha o que que a Cami falou aqui, ó. Sempre há um motivo para o choro, gente. Sempre há. O algo chorar é está incomodando, importante. algo está, né, Exatamente. incomodando a criança, por isso ela Exatamente. chora. Stephanie, ó, top demais, professor Davi, que é um momento de aprendizagem. Mais momentos como esse, ó, indicar como processo de tornar-se pai e tornar-se mãe é um longo percurso que se inicia muito antes do nascimento de um filho. Exatamente, Patrícia. Vocês Não, poderiam falar isso aí é um importante, mas pouco mais você, sobre esse tópico. A gente na faz outra verdade, live. a gente se constitui pai e mãe a partir do momento que tem um filho ali, gente. Aí a gente vai aprendendo Exatamente. como é que lida com aquilo, vai buscando saber mais, né? É, e maternidade real. É Live real, e maravilhosa. paternidade também, né? Vamos esquecer os pais que Ai, também Tayana. aprendem a ser pais sendo pais, né? Exatamente, exatamente. E assim, né, Líria, a gente queria, assim, deixar muito claro que é uma frase, né? Não importa o que fizeram de você, importa É é o que você responsável, né? faz, Preciosa. o que fizeram de você. Não é isso? Eu O acho que é importante essa a frase. porque a frase é assim: não importa o que a vida fez com você, mas o que você faz com que a vida
fez de você. Que é essa frase do filósofo João Paul Sartre, é uma meta para minha vida, assim, sabe? É eu saber o que fazer com isso, não é ficar sendo vítima na vida, né? Dizer, meu Exatamente. pai e minha mãe fez isso, por isso que eu sou assim. Não, vamos Não, fazer com isso hoje que eu sou adulto, hoje eu sou responsável por exatamente, mim. Então, exatamente. hoje eu vou fazer algo por mim, né? Exatamente. Não ficar só imerso nessas lembranças, Não né, ficar empíricas, usando né? de vítima, né? Das E vítimas. buscar ajuda, né, Líria? Buscar ajuda, buscar Sim, ajuda. se você não consegue Estuda. lidar com suas coisas, busca ajuda profissional, gente. É para isso que Exatamente. os terapeutas, psicanalistas e psicólogos estão aí, né? É para trabalhar o psiquismo, não só o corpo, né? A gente não tem que trabalhar só o Exatamente. corpo, tem E que agora trabalhar o educador, psiquismo. e agora educador parental, né? Sim, claro. As crianças, principalmente, não atendo criança, não, gente. É importante, né, que a Líria não atende criança, né? Vai acabar a live agora, Líria. Já quero, Vânia, aqui, ó. Muito bom. Gente, a gente daqui a pouco a gente está acabando, tá? A E para quem live. quiser o e-book, está à venda na minha página, na minha bio aí, tem um link levando vocês para a minha página, tá? Com preço bom, que eu fiz uma promoção até agora no mês de maio, mês das mães. Vânia Pirocast novamente. Ah, gente, obrigada, tá? Maternidade real e raiz. Real e raiz. O que que acontece, gente? Eu gosto muito dessa frase também. Faça-se o novo. Não repete o velho por ser velho, não repele o novo por é novo, né? Aceite-os na medida que forem válidos, né? Eu acho que é isso que fica, né? Nem um 8, nem um 80, mas tentar olhar a conexão da família, então olhar a sua conexão com o seu íntimo, né? A sua maternidade íntima com você e com o outro. A gente quer agradecer também, né, todos que compareceram, que estão aqui presentes, que estão participando, né? Da minha parte, eu quero agradecer muito a presença de vocês e a gente vai ver outros assuntos, porque é muito vasto, gente. É muito vasto o É. assunto que a gente está falando aqui. Tem A muita gente queria coisa, falar sobre o medo, né? Sobre o luto, não deu as tempo, sobre perguntas da criança, desfraude. acabou, a gente estava pensando em falar tanta coisa, mas não deu para falar tudo, porque Aqui, ó, não dá. A gente vai foi fazer maravilhoso. outras depois discutindo sobre isso, né, Adriana? Exatamente, né? A gente ia falar um pouquinho sobre o luto, né? Na infância, né? E acho que a gente não vai conseguir, porque já está fechando aqui, ó. No luto, aquelas E perguntinhas, né, que as crianças fazem, se deve mentir ou não, Ó, sobre a morte, né? Lozano, ó, realmente tem que aprender a lidar com frustrações, né, gente? E as frustrações estão aí, a gente precisa saber lidar, né? Sair da zona de conforto, deixar de se boicotar, pois é mais confortável. E a mudança gera insegurança e medo. É isso mesmo, Cleia. Tudo que é mudança, né, Tudo que gera é novo, é é diferente, a gente fica novo, com medo né? mesmo. Isso é normal para o ser Exatamente. humano. É normal. Parabéns, foi ótimo. Já O marquei a negócio é não próxima deixar o live. medo dominar, né? Vamos marcar a próxima live falando sobre medo infantil, sobre o luto infantil, Lília. É, isso Muita aí eu acho muito admiração. importante. Falas verdadeiras de tocar o coração. Amém. Obrigada, Roberta. Fabiana, excelente. Marca a próxima, olha. Ai, gente, que lindo. Luto é muito importante, né? A Lília me falou hoje uma coisa muito interessante sobre o luto, Eu contei a né? ela e um De fato que falar o aconteceu. real, né, da criança, não ficar fantasiando a estrelinha, nada disso, falar real. Virou E de uma estrelinha, forma ou virou. Ou foi para o céu, né? Eu te pro contei do menino céu, que ficou, contou porque depois na na fase verdade adulta, que ele a ficou por gente anos olhando para o céu, esperando ver a avó dele que tinha falecido. Porque foi falado isso para ele. exatamente. E Você já assim, pensou a nós ansiedade dessa criança, né? Procurando, porque esperando ver a avó, todo dia olhando para o céu? temos exatamente. E quantas coisas que a gente Falar a foi falar verdade, também. chamar e falar, né? Falar a verdade, não vai ver mais, tal, mas é assim mesmo, a vida é assim. Por mais difícil que seja difícil para a gente, quanto adulto, falar sobre isso. É Mas é verdade. bom falar a verdade, porque o filho Olha, precisa amiga, confiar nos pais. exatamente isso. Ó, a nossa amiga aqui, ó, a Karina, também fez psicanálise com a gente, ó, parabéns, foi muito boa e reflexiva, já que era a próxima. Dupla de sucesso, Adriane Lira. Ai, que Né? legal. Muito importante falar sobre luta Obrigada, infantil, Karina. Cleia. Karina, aham. Nós vamos marcar para falar sobre luto infantil, né? Eu acho que é um tema. E sobre, eu acho desfraude também importante, né? Porque o desfraude, Muito. ele até
tem muito a ver com as nossas relações hoje, né? Sexuais mesmo, de pessoas, né? E também de casal, né? Então, vocês têm assunto para falar toda Exatamente. semana. É muito bom, sim. Porque é nessa fase aí que se forma e as dificuldades do adulto vêm depois, né? Porque Marca não presença, atravessou Antônio. corretamente essa fase, né? Exatamente, né? Exatamente isso. O que a gente quer, na verdade, né, é que entender sobre esse processo, não vitimizar, não culpabilizar, não se sentir culpado, mas ter assertividade na hora de falar. Ter assertividade na hora de conduzir esse processo Mensagem maternal. principal, gente, não se sintam tão culpados como pais e mães, porque isso não vai resolver nada e se permitam errar. A gente erra mesmo, mas vamos buscar acertar. E eu acho que o pai e mãe sempre faz o melhor para o filho, né? Sempre busca, Exatamente. pelo menos, fazer o melhor, né? E outra coisa, enquanto que o Instagram está fechando, a gente está falando. Uma coisa importantíssima que eu queria falar, não é porque a Uhum. Líria é psicanalista ou eu, educadora parental, que os filhos dela não vão dar surtos de vez em quando, que não vão ter Sim, recalque. claro, Não é porque claro que eu sim. sou psicanalista que os meus filhos não vão, em algum momento da vida, ter um comportamento desafiador. Então é importante entender isso, porque a gente fica nessa perfeição. Nossa, eu sou professor e meu filho não aprende. Ai, meu Deus, eu sou médico, meu filho não vai ficar doente. Não faz sentido, né? Filho Então, perfeito é não existe porque não tem tirar pai essa perfeito. culpa, ó, tirar essa culpa das nossas costas, né? Não é verdade, Rit? Exatamente. Não tem pais perfeitos, não existe. Nós, Não nós viemos também de existe. famílias desestruturadas também, com defeitos, né? Com É a problemas. falta, né? É a falta, porque a gente vai Exatamente. buscando essa completude que não existe, a gente busca estar bem, não existe. E outra coisa, cuidado com o Instagram, às vezes não é o que aparenta ser, né? Tem por trás Não, uma família rede ali, social é um engano, né? é um É um engano, a engano. gente... Exatamente, então a gente precisa Faz ter uma imagem que, na verdade, não é isso tudo, não. Né? A verdade, a realidade, o dia a dia, né? E errar faz parte do processo. Errar e se constituir nesse erro faz parte. É importante E ela é esse... bom para aprender, gente. Quando a gente erra, a gente aprende a fazer melhor, né? Fazer diferente. Quanta coisa eu aprendi nesse decorrer de meu tempo de psicanálise para cá, de 2005 para cá. Quanta coisa que eu vejo que eu errei, que eu não deveria ter feito. Mas também eu não tinha conhecimento nenhum. Foi puro Exatamente. emocional, né? É, E e hoje eu assim, vejo totalmente diferente, né? O mundo de eu, outra forma. Uma pena que meus filhos já são adultos. Mas dos males, o menor que eu vejo, assim, sabe? Não, não estraguei demais, não. Aham, exatamente. E quando você falou, aproveitando que o Instagram não fechou a gente ainda, porque a gente está em 50 pessoas aqui, acho que é por isso, não é a criança deixar de fazer pirraça, é como Legal. conduzir a melhor forma. Exatamente isso, Rich. O que que acontece? Quando você tem esse olhar, sabe aquele versículo? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando Ah, você legal. conhece, né, os conceitos, quando você conhece, nossa, então tem uma fase importante aqui. A Adriana falou isso, então vou me policiar, mas eu vou pensar sobre isso. Porque isso é libertador. Isso é libertador. Eu sou assim, eu me construí assim. Agora, tem uma coisa importante: eu preciso olhar para mim se isso me incomoda, se isso não faz bem para minha família, se isso não faz bem para meus filhos. Pois é, Aí, porque a tá. maioria não faz não isso, sabe? Não é levando a vida de qualquer jeito, é parar sempre É, se e refletir sobre isso. Como é que eu estou indo como exatamente. pai e mãe? Né? Como é que eu estou sendo aqui no meu relacionamento com a minha companheira, com a minha esposa, né? E sempre se questionar, gente. A vida tem que ser questionada, né? O mínimo que eu tô. O que está acontecendo aqui na minha casa? Por que meu trabalho não está dando certo? Por que dentro da minha casa estou tendo problemas? Né? Se questionar e buscar ajuda se você não consegue se virar sozinho com aquilo, né? E sempre lembrar que não é sobre você, é sobre o outro. O outro é Sim. o outro, o Nem outro tudo vai se depende da constituir gente, também. depende do outro também. Nem tudo depende da gente, exatamente isso. Não, não depende da gente. E essa questão de culpa é terrível. Essa questão de culpa pode destruir a vida de uma pessoa, sabia? Isso é questão do super. Depois a gente vai falar em outra live sobre isso. Questão do superego rígido demais. Isso aí, para criança, muitas vezes você passa isso. Pode falar Você um pouquinho passa. desse super. Enquanto que o Instagram, eu acho que é porque tem um número grande de pessoas, ele não vai Não é? Que travar bom. agora. Mas é porque eu Fala vejo um pouquinho, isso. enquanto que ele não fecha, sobre a questão do superego, que eu acho que é muito importante Porque falar a gente sobre está essa. falando. A gente está falando do ego, né, que é o consciente da gente.
O Ah, id é o inconsciente, essa parte inconsciente. Quando você faz terapia, você trabalha para esse ego ficar mais ou menos administrando melhor a sua vida. Ele poder administrar, e não deixar o inconsciente invadir. E você só viver no emocional. E existe ainda uma terceira instância, que é o superego. E tem muitas pessoas que têm esse superego, que é o responsável, por quê? Por questões de caráter da pessoa, né? O certo, o errado, que é passado através dos pais, e a questão também do sentimento de culpa. E aí é que eu quero chegar. Esse sentimento de culpa, muitas vezes a pessoa tem o superego muito rígido. Por quê? Porque muitas vezes foi muito podado na infância. Muito, não pode, não, isso é errado, não, olha, Deus castiga, olha, isso, aquilo. Então, a religião, principalmente, né, quando o pai e a mãe são muito religiosos, eles passam essa questão do erro, do pecado. Então, para você tudo é pecado, é aquele superego rígido demais. E isso acaba a pessoa deixando de viver o próprio desejo, deixando de se satisfazer com tanta coisa na vida, porque pode ser errado, eu não vou fazer, eu aprendi assim, não consigo mudar. Isso tem que ter cuidado para não passar esse superego tão rígido para os filhos, porque a formação do superego também é entre 0 e 7 anos. Você vai formar nessa fase fálica, que é a terceira fase, o superego. E esse superego é muito culpado pelas culpas que a gente tem na vida, né? É muito responsável por essas culpas. Que a gente está sempre pensando, onde que eu errei? Por que eu estou errada aqui, né? é o seu superego, né? Superego muito rígido, rígido demais, que muitas vezes é passado pela família, por questões religiosas e outros, né? E aí a Porque gente tem também outra aprendeu com o base, pai e a mãe dele, muitas vezes, né? exatamente. Aprendeu Tem com o outra pai e a mãe, vai passando. e Esse é, e a base fenômeno, e a base do id, né? Que tem um prazer ali também, né? Que e ego, não id, também só. superego. Eu acho que o equilíbrio, fechando aqui, gente, o equilíbrio é tudo na vida. Né? A gente puder viver uma vida mais equilibrada, nem tanto no emocional, nem tanto na razão, é o melhor, um tipo de vida mais. Você pode levar um tipo de vida com mais tranquilidade, com mais qualidade. Né? Uhum. Isso aí eu acho que é muito importante a gente pesar sempre, ponderar o equilíbrio. Exatamente Né? isso. A vida não é um roteiro, né, Olíria? Ah, eu vou fazer isso porque por causa disso, né? Você vai A se vida vai construindo acontecendo nos com momentos. consciente e inconscientemente. Agora, a gente dá conta do nosso consciente. Inconsciente, a gente não dá conta, Não né? dá, Porque está não dá. internalizado. A gente precisa de outra pessoa para poder te mandar, né, de volta para a Mas a pessoa que consciência. faz terapia, ela consegue minimamente equilibrar melhor isso aí. Porque depois que faz terapia por um tempo, você começa a ver onde que você está errando. Falei, e por que que isso mexeu comigo? Por que que eu É. sonhei isso? O sonho tem Uhum. uma coisa, é muito importante, ele é aviso para gente de que algo vai mal emocionalmente. Então, aqueles sonhos, principalmente aqueles pesadelos, né? Eles querem dizer alguma coisa, é a mensagem, é uma mensagem do inconsciente, né? Leigamente falando, é uma mensagem do inconsciente para você, que algo vai mal ali, naquela história ali. É o sonho, os atos falhos, as trocas de nomes, né? Isso aí É está impor- mostrando que tem um inconsciente, que tem um outro que fala por você. Eu fiz até um vídeo que eu falo sobre isso. O estranho, mas que é tão íntimo da gente, porque nos habita, mas que a gente desconhece. É esse inconsciente. O Né? estranho que é tão íntimo da gente, né? É estranho sonhar É aquilo. isso, É mas estranho pensar aquilo. a gente fala quando acorda do sonho o quê? Nossa, por que eu sonhei isso, gente? Que coisa absurda. Aí a gente deixa para lá. Não, tem que pensar por que eu sonhei. Esse sonho é um aviso de que algo não está bom ali, né? Procurar ajuda, porque existe uma. A pessoa pensa muito em procurar ajuda para o corpo, mas não ajuda, não procura ajuda para o psiquismo. Que, para mim, hoje, eu penso assim, que acho que a maior parte das doenças que acontecem vieram do psiquismo. Sim, com Vieram certeza. desse psíquico que acabou jogando tudo para o corpo. Uma coisa que A, não foi a, a, falada, que não a- foi a- dita, castrada. castrada. A importância, a Cleia até colocou que a importância de trabalhar essa inteligência emocional, né? Quando a gente trabalha a inteligência emocional, o que é o meu emocional, você não vai para trabalhar e você vai deixar as suas dificuldades atrás da porta. O seu emocional vai junto. Você pode deixar a sua blusa, que hoje não está frio, hoje está calor, você coloca atrás da porta. O emocional vai junto em todos os lugares da sua vida, o emocional está ali. Em todas as Desde o coisas que você seu faz, nascimento. em suas atitudes, né?
Exatamente. E aquilo que você castrou na infância, aquilo que te disseram para você na infância, aquilo que você não conseguiu verbalizar na infância, não te deixaram vivenciar, o que você faz? Você psicossomatiza na vida adulta, que a gente até falou um pouquinho sobre isso, né? Que, eu nunca tive problema de pressão alta, nossa, agora eu tô tendo. Gente, eu nunca tive isso, Vai eu pro sou corpo atleta. direto. Exatamente isso. São as Então, doenças isso, autoimunes, né? São exatamente. as fibromialgias, várias doenças do corpo que ele não sabe de onde saiu, né? E muitas vezes está lá no psiquismo, em coisas recalcadas, palavras não ditas, né? Se Exatamente. transformam em doença. Elas têm um É, dizer no corpo. o que você não falou, você marca no seu corpo, né? O que Uhum. você não pôde desenvolver, você O marca no corpo seu corpo. fala também, né? O corpo fala. E aí você busca explicação aonde não existe, porque está no seu inconsciente, né? A forma como você fala, a forma como você olha, a forma como você. Até as suas escolhas de sua profissão, né? Que às Sim, vezes você sim. escolhe algo. Por que eu escolhi isso? Eu não gosto de estar aqui. O Eu me pergunto, equilíbrio. por que eu escolhi matemática se eu adoro humanas? Mas eu tenho Exato. uma história para isso que explica tudo isso, que depois eu descobri em terapia, né? Estou falando aqui da minha experiência, que eu não tinha nada a Exatamente. ver com matemática, mas fui ser professor de matemática. Mas é isso aí. É depois saber o que fazer com isso, né? Exatamente, é o que fazer com isso. Eu acho que isso é aqui que está a questão, né? O que a gente faz com tudo que a gente sente? O que a gente faz com tudo aquilo que a gente verbaliza? O que a gente deixou de sentir também? Tem muito isso, né? Eu deixei de sentir, eu quero sentir agora. Eu dou para o meu filho aquilo que eu não tive. Ou eu dou para o meu filho aquilo que me deram, né? Então, é isso que a gente leva nas É relações, outra é isso coisa que a gente também que a leva. gente ia falar. É Né? isso Porque, aí. porque os pais colocam os desejos deles muito no filho, né? E muitas vezes tem que ver se é o desejo dele. Se for, ótimo, mas questionar sempre o desejo dele, né? Não é só Exatamente. colocar o desejo do pai e da mãe. É importante de início, mas depois, não, deixa ele escolher. A vida é dele, né? O filho é do Exatamente. mundo, né? A gente cria o É, filho para o mundo. e a gente precisa criar bem, né? A gente É. precisa criar emocionalmente bem, porque para a Até gente porque criar depois a gente emocionalmente bem, sofre, né? Tem que ver o filho sofrer. Eu estou falando exatamente. como mãe de filho adulto. Hã? Que você está na outra fase de estar criando ainda, né? O filho pequeno. Sim, Mas eu já e estou numa fase que eu já vi os meus filhos adultos. Então a exa- gente tem que contar para o mundo, deixar, né? Eles e irem, hoje né? faz Porque é e hoje, Lília, faz muito sentido para mim, sabe? Eu estive muito tempo na educação infantil, estou, né, lógico, dentro de uma escola de educação infantil. E quando a maternidade bateu na minha porta, eu falei assim, cara, eu não sei nada sobre criança. Eu fiquei desesperada. Era melhor não saber, entendeu? E foi aí que os meus estudos começaram, né? Vinha fluir. A neurociência me ajudou muito, né? A psicanálise, as relações emocionais, né? A inteligência emocional me ajudou muito. Então, assim, por quê? Criar filho não é fácil, gente. Quem disse que não, seria, né? não é fácil, Não não. é E é uma fácil. responsabilidade para sempre, né? Porque é muito É mais uma coisa sobre para mim. sempre. É muito mais sobre mim. Eu me vejo naquela situação do meu filho. E eu não sei fazer diferente. Porque foi assim que eu fui constituída. Então, eu não sei fazer diferente daquilo ali. Agora, quando você, por exemplo, tem essa live que está esclarecendo, quando você tem um livro que você lê, quando você começa a investigar sobre Buscar o esse determinado assunto, conhecimento, né? você vai se conectando, você vai entendendo e vai ficando mais leve, sem culpa, sem neura, né? Mais Sim, sim. tranquilo. Porque, existe uma possibilidade que eu posso me conectar com o cérebro da criança. Então ele é só emocional. Ele não está me desrespeitando. Ele não está pensando isso. Ele não vai embora quando ele fala que vai embora. E Então, conhecer também essas fases, né, que a criança está atravessando, né? Que ela está só querendo se posicionar, saída também daquela cola, que é importante sair dessa cola com a mãe, né? Isso aí é importante a criança depois se constituir sozinho. É alienação e separação. Isso tudo é nessa infância aí. Tem que separar dessa exatamente. mãe. Tem que separar, né? No sentido de cortar essa simbiose, né? Porque Eu acho que senão assim, fica um filho, muitas vezes, a gente vê adultos, eu já peguei na clínica, muitos filhos adultos que chegam ainda que só faz aquilo que só veste a roupa que a mamãe coloca para ele vestir. Só faz aquilo que a mamãe acha que ele tem que fazer. E é adulto.
Então, é uma Uhum. coisa que a pessoa, a mãe também foi o quê? Foi aquela mãe engolidora, né? Que ficou muito ali no filho, muito, muito grudada. Deixou de ver a própria vida para viver a vida do filho. Ou seja, tem muitas patologias advindas de tudo isso aí, né? Que a gente está falando Exatamente. aqui, que Exatamente. tem reflexo depois na fase adulta. Exatamente, né? Sim. Você Terminou, conseguiu não? fazer o sorteio? Não, eu vou pegar, ele vai mandar para mim pelo WhatsApp, o menino que faz para mim as coisas aqui, Gente, ele. faz um print aí, marca a gente, vai fazer igual aquelas. Se vocês gostaram, coloca aqui pra gente, que ótimo. Deixa comentários, é muito importante para a gente. Comentário é muito bom, porque a gente saber, né, como é que foi, como é que não foi, que a gente está conversando aqui, Se né, a de gente alguns nossos pode fazer temas. outras, né, Líria? Que maravilha, Exatamente. ó, maravilha esse bate-papo, ó, que legal, Vânia, adorei. Tem um monte de coisa pra gente falar, hein? Sim. Eu acho importante que a gente vai fazer uma live falando sobre essa questão da perda, né? A perda que pode ser por morte ou pode ser um divórcio na família, tantos que acontecem, né? E saber explicar isso para a criança, né? Saber conversar sobre isso, falar a verdade, não inventar historinha, entendeu? Eu acho isso Exatamente. muito mais saudável, porque o filho não pode deixar de confiar no pai e na mãe, né? Ele tem que E vai confiar no saber pai e na mãe. depois para outras pessoas, né? Exatamente. E Olha, também sofrer, né? Imagina esse menino que ficava esperando toda noite ver a avó no céu, a avó falecida. Então, isso é uma coisa que deixa a criança muito sofrida, né? Traz muito sofrimento para a criança, desnecessário. Fala a outro verdade. dia, outro dia eu estava conversando com uma pessoa adulta, ela falou assim, nossa, eu conversando com ela falando sobre, né, isso, que a gente está sobre inteligência emocional, ela falou assim, nossa, eu passei a minha vida toda achando que manga, acho que era manga, a fruta, fazia mal para Manga com as leite. crianças. Alguma coisa assim. Fazia mal. Por quê? Porque a mãe não queria que ela comesse. Ela, a gente achava, eu jurava que fazia mal. Então, quantas coisas, né, que a gente fala na infância, que a gente carrega para a vida adulta e a gente não se dá conta. Nossa, eu falei isso, aí a constância, a mentirinha que a gente conta para a criança, né, todos os dias. Essa Fica para ela como mentirinha, verdade, né? porque às vezes a gente conta essa mentirinha para poder não fazer ele, não vou fazer ele frustrar, não vou deixar, não vou traumatizar ele. Gente, É. trauma é diferente de sentimento. Deixa eu deixar uma coisa clara aqui: trauma É, é uma coisa muito maior, é forte. Sentimento é sentido. Geralmente, um trauma, né, Líria? É muito maior para a criança. Agora, o sentimento aqui, quando ele também não é validado, né, quando ele não é sentido, quando ele não é deixado de sentir, na verdade, ele tem sim uma consequência muito ruim na vida adulta. Ele tem sim as marcas da vida adulta, né? A relação com o outro, não consegue se desvincular, né? Então, isso sim, também é deixa marca, importante falar. deixa trauma, sim. Trauma, frustração é diferente, sentimento é diferente, emoções. Então, isso tudo são conceitos diferentes que as pessoas confundem. Ah, eu não vou fazer isso porque eu vou traumatizar, não. É muito diferente, tá? Você vai dar o limite que ele precisa, de uma forma respeitosa, né? Então, e isso que a gente precisa deixar claro também aqui, porque a Uma gente outra fica coisa mais também leve. Uma outra coisa também, já que a gente está tendo tempo para falar, é a questão dos porquês. A criança pergunta nessa fase de 4 a 7 anos muito por quê, mamãe? Ah, Por que aconteceu isso? Por que o irmãozinho vai nascer e tal, tal, tal? Né? A criança vê a barriga da mãe muitas vezes, ou de outra pessoa. Aquilo tudo chama a atenção da criança. A criança quer saber. Ela está voltada para a sexualidade. Mas não é relação sexual, gente, é sexualidade, né, de uma forma geral. Da onde que eu vim, né? Porque como que eu entrei na barriga da minha mãe? Como é que o meu irmãozinho vai sair da barriga da mamãe? Ele já se preocupa com as diferenças sexuais que ele está vendo, a menininha diferente, o menino diferente. Então ele já está se questionando. Então ele vai fazer muitas perguntas, mas na verdade o que eles querem saber mesmo, tem esse livro aqui muito interessante, não sei se você conhece, Adriana, da Maria Cristina Kupfer, O Mestre do Impossível. É Freud e a Educação, o Mestre do Impossível. E não nesse conheço. livro, ela fala muito sobre isso, né? Sobre esse rodeio que a criança faz aquelas perguntas cheias de rodeios, mas na verdade o que ela quer saber é da sexualidade, são coisas relativas à sexualidade. Para onde ela Uhum. veio, para onde vai, por que, que tem menino, por que, que tem menina,
né? Como que nascem as crianças, tudo que isso aí. Então, quando o filho perguntar, responde a verdade, gente. E responde à medida que for perguntado. Se ele tem 4 anos, você vai responder só aquilo ali, de acordo com a idade que ele possa entender. Se ele tem Exatamente. 6, 7, aí você já vai responder uma coisa, ele vai perguntar mais. E você vai responder de acordo com o que ele possa entender. Mas não deixar a criança no vácuo, né? Como se diz hoje, não deixar no vazio. Dá uma É, resposta. Não é dizer, exatamente. sair como evasiva. Isso aí o pai está se negando, o pai e a mãe, se negando a dizer, a falar, né? Porque às vezes ele Exatamente. mesmo não sabe lidar bem com aquilo, né? O pai e a mãe, ele não sabe lidar bem com a própria sexualidade. Então ele Que é acaba fazendo o quê? diferente Ele de acaba não respondendo. sexualização, É diferente, sim. né? Que Foi sexualidade é assim que uma coisa, você até fez uma palestra na sua escola sobre isso, né? de uma Sexualização. escola aqui que É, é muito diferente, que as pessoas falam, não vão falar sobre isso, não, porque tem também um tabu, né? Tem um tabu também empírico aqui em tem mim, muito né? tabu. Que Tem antigamente muito tabu. não se falava sobre sexo, sobre sexualidade, sobre sexualização. E aí a gente, mesmo que depois passar uma idade que a criança ela não pergunte, é importante também falar. 9, 10 anos não perguntou, você vai falar, porque já é a fase dele saber, né? Que já está estudando na escola. Ele não Entrando te na puberdade, perguntou, adolescência. fica com alerta. Peraí, ele não me pergunta nada sobre isso, vem cá. Vamos Mas às falar vezes disso também, Adriana, muitas vezes a criança não pergunta porque não se sentiu à vontade ali para à perguntar. Ou vontade. algo aconteceu ali, ou o pai e a mãe, na relação dos dois, que Ou não até permitiu mesmo ele se sentir à vontade para perguntar. Ou até mesmo, né, Lília, lá na infância. Não mexe nisso, não. Para de cutucar isso. Ele está sentindo prazer ali, né, na sua sexualidade, Os né, no seu órgãos corpinho, está se tocando. Aqui não pode. Ali não, é pecado. Assim não faz. Aí ele cresce também achando que aquilo ali é impróprio para ele, né? E aí cria esse tabu, como muitos de nós hoje na vida adulta temos, né, esse tabu com a sim, sexualidade. sim, E a gente acaba mãe transferindo não isso se para a família. Ai, chamava não vou falar a isso, gente não. falar Aí nada. tem mãe que fala assim, fala você que é homem. Aí o homem fala você, aí fica com vergonha, né? Por quê? Justamente isso. Na infância não A nos pessoa não está falaram lidando. Por isso isso. que eu falo que o pai e a mãe não lidam bem com a própria sexualidade, também não aprendeu, não sabe, né? Como fala com a criança, e aí não responde. Então, procura saber como é que vai falar, né? Como é que eu falo isso? Fala sempre a verdade. A minha dica é, fala sempre a verdade, de Exatamente. acordo com o que a criança vai entender, né? A Exatamente, de criança nasceu acordo como? com. Nasceu do amor do papai e da mamãe. Simples, né? Dois seres humanos que se amaram ali e tivemos um filhozinho, um produto disso daí, né? Pronto, gente. Só isso. Né? Não é difícil, é simples. Começa a fazer que você continua a fazer depois, mais fácil. Exatamente. Ô, Líria, a Vânia está perguntando como é o nome do livro e a autora. É Maria Cristina Kupfer, Freud e a Educação, Mestre do Impossível. Hum, Depois eu mando para vocês, você fala. É da editora Scipione. a Vânia Helena tem 3 anos, faz umas perguntas difíceis demais. A perda, ó, a Patrícia colocou aqui, ó, como a incapacidade de substituição com a adoção de um novo objeto de amor, Freud, 1915. Patrícia é psicóloga? É, né? Como é o nome do livro? Ah, já colocou. Às vezes, são respostas simples e as mentirinhas causam mais dúvidas e curiosidades dependendo de como forem utilizadas, Cleia. Colocou aqui. Verdade, Cleia. Obrigada, Vânia, pediu obrigada aqui. Que bom, porque o objetivo nosso é esse mesmo aqui, né? O objetivo, inclusive meu como psicanalista, né, nos meus vídeos e tudo mais, é buscar esclarecer, né, as pessoas minimamente, para as pessoas não saírem tão leigas no mundo, sendo pai, mãe, né, vivendo uma vida sem saber que tem uma neurose, que pode ser ajudada, né, que existe saída, sim, é só você buscar, depende de você. Eu acho que esse esclarecimento que a gente tem enquanto pai, mãe, buscar na vida, né? E quanto adulto também. Né? É essa frase que a gente falou aí, né? Saber o que fazer com isso que fizeram com a gente, né? Fazer o que fazer com E isso, só exatamente. depende da gente, ser autor da própria história, né?
Ser Começar a autora não... reescrever isso, se Uhum, reinventar, né? exatamente. Não Exatamente. é ficar só responsabilizando pai e mãe, né? Exatamente. Líria, então a gente pode encerrar a live. O A pessoal gente não está saindo. encerra, e a gente encerra a live e a gente vai, depois a gente vai mandar, ele vai passar para mim a lista de Valeu, nomes, né? muito Que obrigada. eu vou olhar aí o Instagram dessas pessoas que foram sorteadas, vou sortear 3. Quem tiver interesse pode buscar na minha bio aí o link. E tá preço muito bom. Coloquei promoção mês de maio. O e-book fala sobre esse desenvolvimento psicossexual da criança, o desenvolvimento emocional da criança. Então, quem quiser depois clica aí, quem não ganhar, quem não for sorteado, quem sabe a gente sorteia mais no próximo encontro, né, Adriana? Exatamente. A gente pode marcar um outro encontro, uma outra live, né? Tem gente já pedindo Aham. aqui, ó, sobre, acho que alguém falou sobre medo, né? Sobre luto. Alguém colocou aqui, ó, já quero participar do sorteio. Ó, Vânia participou bem aqui, ó. Vânia, Alessandra Gama aqui, ó, participou bem também. Tem um monte de gente que participou bem. E a gente Pode pode deixar falar que quem também. participou bem, vai ter o nome anotado lá e eu vou mandar, tá? Vou E mandar a por e-mail. gente, e a gente, né, encerra agradecendo a participação de vocês, tá? 40 Muito, muito pessoas nessa agradecendo live muito. A nossa primeira live, a até gente o está final. muito Muito, feliz da participação de todos. Foi muito bom fazer essa troca com você, Adriana. Te agradecer também a presença, o convite. E essa troca consciente e inconsciente olha, é muito importante, né? consciente, gente, e inconsciente, tá tudo junto. Não precisa se É sentir isso aí. culpado, né, Lília? Tem uma Não explicação para precisa. isso. Não Há precisa. uma Uma vida com explicação. culpa não vale a pena levar, gente. Não vale a pena. Não Toda a vale. minha vivência eu já percebi que não adianta. Vamos viver Ninguém é a vida mais perfeito. tranquilo. Ninguém é Sim. perfeito. Vamos viver a vida mais tranquilo, sem muita Não, e neura. quando a gente sabe disso, a gente, né, dá uma tranquilidade maior para viver, né? A gente fica mais tranquilo sabendo que as coisas são difíceis, mas que você não precisa se sentir tão culpada. Você pode fazer o seu melhor, né? Exatamente. E o meu melhor não é o seu melhor. Que fique claro, Sim, não é assim, exatamente. é singular, é Cada um faz aquilo que holístico. pode e que consegue, né? Também, né? Olha que legal, ó, Roberta, meninas, o tempo passou e eu nem percebi. Gente, que legal! Faz a propaganda do livro e-book, parabéns. Ah, aqui, ó, Cintia, orgulho em ter a Adriana como colega de trabalho e profissão. Ah, Ah, obrigada, e Cintia. eu vou aproveitar para citar aqui umas autoras que estudaram a psicanálise infantil, que são muito bons, quem puder depois procurar livros delas, é a Françoise Douto. Ah, Françoise Foi, Doutor. ela, se não me engano, se não me engano, ela foi pediatra e psicanalista. A Melanie Klein, né, que a gente sempre fala, Melanie Cita, Klein. né, Melanie Klein, essa base, E né? essa aqui, atualmente, eu gosto muito dela, que é a Maria Cristina Kupfer. E a própria Ana Freud, filha de Freud, que estudou tanto a criança. Mesmo depois da morte dele, ela fez muito atendimento, ela atendeu muitas crianças, teve uma clínica com crianças, a Ana Freud. A gente não pode esquecer do Winnicott, né? Ah, o Winnicott maravilhoso, isso mesmo. Maravilhoso o Winnicott, gente. O O Winnicott, Winnicott, ele é o nosso direcionamento na questão infantil, né? Ele foi infantil, é. pediatra, e foi um grande, ele fez só atendimento a crianças. Ele foi contemporâneo depois, ele foi contemporâneo Sim, de Lacan, ele foi dessa época. Ele morreu com 1980 e pouco, aí, século XX já ainda. e o Winnicott, ele traz uma questão com os bebês que me encanta, porque ele fala assim, o bebê não precisa de muito estímulo. O primeiro brincar, e a Amy Pickle também já vem falando sobre isso, é com as mãos. Primeiro brincar tem que ser com ele. O primeiro objeto de prazer do bebê tem que ser com ele, com as mãos, com o corpo, com a constituição dele. Então, É o tato, né? O tato e o contato, né? exatamente. Então, assim, é pouco estímulo visual, porém muito estímulo corporal, né? Essa sensação, como dizia a psicóloga. Você sabe que é muito importante também a questão do olhar, né? Principalmente o olhar da mãe. O olhar da mãe é muito importante sobre a criança. A criança se vê pelo olhar da mãe. E se ela está brava, se ela está triste, tudo, o olhar da mãe. É muito importante esse olhar da mãe para a criança.
Que deve ser um olhar também com equilíbrio, não engolidor, né? É o equilíbrio, gente, sempre o equilíbrio. Porque, na verdade, por que esse Equilíbrio olhar é sempre. importante, Lília? Porque para a consciência, né, que hoje eu trabalho mais com a parentalidade consciente, com a educação parental, porque as crianças, elas, elas se elas aprendem, se constituem através das linguagens não verbais, né? Então, a forma como você fala não te diz muita coisa com o bebê, mas a Não. forma como você se expressa o que você fala faz muita diferença com o bebê. Mesmo Então, com o bebê, né? A criança não entende, não faz sentido para ela, mas ela percebe, né? A ela forma, percebe, a voz, né? porque elas são sensoriais, né? Elas se Sim, constituem pelos exatamente. sensores, pelo falar, pela boca, quer dizer, pelo ouvido, e vai se constituindo, né? Ela vai pelos sensores, elas são sensoriais no seu desenvolvimento. Então, por isso que ela se percebe, ela é holística, né? Ela não é foco igual a gente, ela é holístico, né? É imagem, é som, é música. Por isso que às vezes a gente ouve uma música, nossa, que sensação boa. Para mim é uma sensação boa, para você é uma sensação ruim. O cheiro, esse cheiro eu gostei, para você eu não gostei. Então, cada um tem a sua subjetividade, Porque, a na sua verdade, o cheiro, né? singularidade. O olfato e também a questão da música e tudo mais, quando a gente escuta, que lembra momentos bons e momentos ruins, porque ficaram cravados ali na gente, né? Nas memórias infantis. Ah, eu lembro da minha infância. Quantas vezes a gente fala isso, né? Eu lembro desse doce que a mamãe fazia, eu lembro desse fim de semana em casa com a família, né? Desse Exatamente, almocinho, desse almoço de domingo, né? exatamente, Esses cheiros lembram isso depois na fase adulta pra gente, né? É exatamente. muito bom. Então Então tá, tá, gente. Adriana, vou encerrando, Obrigada, Líria, agradecendo. tá? Obrigada Beijo a a todo você. mundo. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco, né? Ó, 9h30 já, 9h34. E a gente poder estar passando assim, falando um pouquinho sobre parentalidade, psicanálise, a criação de filhos, né? Muito De uma bom. forma mais respeitosa, de uma forma menos culposa, né? Com mais assertividade, tá? Um Verdade. beijo grande. Beijo, obrigada a todos e até a próxima, né? Até a E vai próxima. haver Fique com próxima. Deus. Beijo, Boa Adriana. Tchau. noite. Depois a gente coloca lá, né? Quem ganhou o Tá. sorteio. E eu pedi para ele salvar para mim. Será que vai.